dos maiores argumentos que se ouve por aí contra a ideia de investir seu dinheiro fora do Brasil é a questão do famigerado imposto sobre herança, pois é dito que se você investir fora e morrer, seus herdeiros terão que pagar metade do seu patrimônio em impostos, além de toda uma dor de cabeça. Porém, neste vídeo eu irei mostrar por que o imposto sobre herança é um imposto que só paga quem quer. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. A Climb é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre temas relacionados à internacionalização. E isso inclui economia, investimentos no exterior, criptomoedas, planejamento tributário, entre outros. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixe seu like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e deixe o seu comentário. E o que ocorre é que morrer é sempre um evento chocante para todos os envolvidos, tanto o falecido quanto os conhecidos desse falecido que ficaram para trás. E o que ocorre é que nesse momento, quando toda a família e quando todos os amigos estão ocupados lamentando a morte daquela pessoa que morreu, pense que existe uma coisa que torna toda a experiência ainda pior do que ela normalmente seria, que é o famigerado imposto de herança. Pois quando uma pessoa morre e deixa um patrimônio, esse patrimônio precisa ir para alguém. E se esse patrimônio vai para alguém da família ou algum conhecido do falecido, então essa pessoa que herdou o patrimônio precisa arcar com impostos. E isso tudo tem um custo. Além do óbvio, que é o custo do próprio imposto, também tem todo um custo com contratar advogados e contadores para atender à burocracia, que não é nem um pouco desprezível, mas isso é assunto para depois. E quando se trata de um patrimônio que estava fora do Brasil, a coisa fica ainda pior, pois surge uma necessidade de lidar com leis estrangeiras. E é por isso que muitas pessoas dizem que não vale a pena investir no exterior, pois se você morrer tendo patrimônio por lá, você vai ter que lidar, além do imposto brasileiro, também com o imposto estrangeiro, que pode chegar a até 40%. E meu objetivo com este vídeo é mostrar que qualquer imposto de herança, seja no Brasil, seja no exterior, é um imposto que na prática só quem quiser é que paga ele. Neste vídeo eu irei abordar o chamado State Tax, que é o imposto de herança estadunidense. E eu estou falando especificamente dele, pois muitas das pessoas que começam a tirar o seu dinheiro do Brasil, seja em busca de proteção contra os riscos do país, seja em busca de melhores oportunidades de investimento, é comum que essas pessoas mandem o seu dinheiro para os Estados Unidos. Afinal, esse é o país que tem de longe o maior mercado financeiro do mundo. E pensando justamente nisso, eu vou falar como é que funciona o imposto de herança por lá. E como eu já falei, o imposto de herança por lá é chamado State Tax. E como é que funciona esse imposto daí? Quais são as alíquotas? Quais são os procedimentos? E mais importante, como é que eu faço para não pagar isso? E bom, o State Tax funciona segundo esta tabela que vocês podem ver aí na tela. Essa tabela mostra diversas alíquotas que são previstas na lei estadunidense. E tudo isso aqui é regulamentado pelo Internal Revenue Service, que é basicamente o órgão do governo de lá que cobra os impostos. E o que ocorre é que esse imposto começa, como vocês podem ver aí, na alíquota de 18% e vai aumentando conforme aumenta também o patrimônio sendo herdado. E no limite, quando o patrimônio passa de $1 milhão, o imposto para quem não é residente fiscal nos Estados Unidos pode chegar na alíquota de 40%. É realmente algo enorme. O que eu preciso falar é que existe uma isenção de $60 mil que a lei prevê. Ou seja, se você que está assistindo o meu vídeo irá herdar o patrimônio de uma pessoa e esse patrimônio estiver nos Estados Unidos, se o valor que você herdar for de até $60 mil, não tem imposto nenhum. E só a partir disso que você precisa se incomodar com isso. E convenhamos que $60 mil vai dar mais de R$300 mil, o que é um patrimônio bem considerável para o padrão brasileiro. Ou seja, em vários casos, você não vai precisar pagar nada meramente por causa dessa isenção. Mas mesmo nos casos onde você teria que arcar com isso, existem formas de burlar totalmente. Neste vídeo eu quero trazer 3 formas de burlar esse imposto. Uma delas é ilegal, porém muitas pessoas acabam fazendo porque não tem consequência, e 2 delas são 100% dentro da lei. Primeiro, vamos à forma fora da lei, que muitas vezes acontece. E essa forma consiste em
depois que a pessoa morre, ela deixa as senhas da corretora onde está o dinheiro para o seu herdeiro, e esse herdeiro, chegando lá, vende tudo, saca o dinheiro e transfere para sua conta pessoal. E depois disso, ele avisa a corretora dizendo que a pessoa faleceu. Ou seja, aos olhos da corretora e aos olhos do governo, é como se a pessoa, ainda em vida, vendesse os seus patrimônios, mandasse o dinheiro para outra pessoa, depois morresse. E é claro, isso daí é algo que é completamente fora da lei. Porém, neste vídeo, estamos falando de um imposto estadunidense. Logo, se quem fizer isso for uma pessoa que não mora por lá, então não tem nada que o governo possa fazer. Afinal, o que é que ele ia fazer? Mandar o FBI aqui no Brasil e te prender porque você está sonegando o imposto por lá? Não, né? Até porque aí ia entrar toda uma questão de relações internacionais e extensão da lei e etc. Logo, muitas pessoas que passam por essa situação simplesmente sonegam porque é mais fácil. Porém, é claro, apesar de não haverem muitas consequências, eu não recomendo que vocês façam isso, pois é uma conduta ilícita que pode vir a trazer problemas no futuro. E você nem precisa se dar o trabalho de quebrar a lei, pois existem formas legalizadas de burlar completamente esse imposto. E é isso que eu irei falar agora. E a primeira forma, 100% dentro da lei, de não pagar nada de imposto, vem da definição do Estate Tax. Se você for no site do IRS, que é o órgão de lá que cobra impostos, você vai ver que o imposto de herança estadunidense incide em cima dos ativos considerados situados nos Estados Unidos. E o que é um ativo situado nos Estados Unidos? Pode ser um imóvel, pode ser um carro que esteja lá dentro dos Estados Unidos, e pode ser o foco deste vídeo, que são ações e cotas de ETFs negociados nas bolsas de valores americanas. Para os propósitos da lei, são apenas esses ativos que são passíveis de serem tributados. E é daí de onde vem a primeira forma de você burlar o imposto, que é não ter ativos estadunidenses no momento da sua morte. Pois se você tiver, por exemplo, ETFs de outros países, ações de outros países ou etc., nada disso é sediado nos Estados Unidos e, portanto, não haverá imposto. E nesse momento eu quero destacar um dos meus ativos favoritos, que são os ETFs sediados na Irlanda. E por que Irlanda? Porque a Irlanda é basicamente o paraíso fiscal da Europa. Então ele é um país que dá várias vantagens fiscais e tributárias para quem não mora por lá. E uma dessas vantagens é a isenção completa de qualquer imposto de herança irlandês. Logo, se o investidor, no momento da sua morte, tiver apenas ETFs sediados na Irlanda, não vai ter imposto nos Estados Unidos, pois ele não tem um ativo estadunidense, e não vai ter imposto na Irlanda, pois a Irlanda não cobra. Ou seja, você não paga aqui, não paga lá, não paga na Irlanda e não paga em lugar nenhum. E o que acontece é que os ETFs irlandeses são muito fáceis de serem acessados por corretores que fornecem acesso às bolsas da Europa. E nesse ponto, a minha favorita e que eu recomendo bastante aqui no canal é a Interactive Brokers, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como é que você pode utilizar a plataforma deles e abrir uma conta. E você pode conferir este vídeo clicando aqui no izinho. E outro ponto muito importante acerca dos ETFs na Irlanda é que eles te permitem burlar também o imposto sobre dividendos dos Estados Unidos. Isso é um assunto que eu abordei em um outro vídeo e que eu também irei deixar o link aqui no izinho. E utilizar os ativos irlandeses é uma forma boa de burlar o imposto de herança, porém ela não é a melhor na minha avaliação, pois existe uma que, além de zerar completamente a sua carga tributária, ainda facilita que os herdeiros tomem posse do seu patrimônio depois que você morrer. E essa forma consiste em utilizar uma empresa offshore. E basicamente uma offshore é uma empresa criada num paraíso fiscal, ou em qualquer país, na verdade, que forneça vantagens tributárias. Isso também é um assunto que eu já tratei em vídeos anteriores e que inclusive eu irei deixar o link aqui no izinho. O que ocorre aqui? Você pode criar uma empresa, capitalizar essa empresa, e é ela que vai nas bolsas de valores estadunidenses para comprar os ativos. Portanto, se você, pessoa física que detém o controle dessa empresa, morrer, o que ocorre é que isso não irá gerar imposto, pois você não é o dono desses ativos, e sim a empresa. Porém, como a empresa não morre, então nunca tem imposto. E isso é muito importante, pois dessa forma você pode burlar completamente qualquer incidência tributária, além de contar com algumas outras vantagens, como por exemplo, você pode colocar no contrato social de constituição dessa empresa uma cláusula que faça com que o seu herdeiro seja seu sócio, e vai ter uma cláusula que quando você morrer, as cotas são repassadas para ele. Então, basicamente, seu herdeiro herdou cotas de uma empresa que detém seus bens, e aí ele nunca paga nada. E é por causa
de todos esses fatores que eu afirmo que o imposto de herança é na prática um imposto que só paga quem quiser. E na verdade tudo isso vem daquela que é a minha regra de ouro da tributação, que é: os impostos incidem em cima da sua incapacidade de evitar pagar imposto. Pois quando o investidor dispõe de toda essa possibilidade de usar empresas, de utilizar a lei de outros países e etc., na prática ele pode decidir qual será a sua carga tributária no final das contas, o que é bom para todo mundo, pois ele consegue diminuir o peso que esses impostos têm. Mas é claro, neste vídeo eu venho falando apenas do imposto estadunidense. Porém, saiba que isso é apenas parte da equação, pois se você mora aqui no Brasil, existe um imposto semelhante, que é o ITCMD, que também pode complicar um pouco as coisas. Porém, da mesma forma que sua contraparte estadunidense, o ITCMD também é fácil de burlar. Porém, isso vai ficar para um outro vídeo, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.